Eu vou Quanto ao gravar aqui. Eu vou gravar a questão, que eu acho que interessa mais gente, pode ser, Rael. imposto, Eu vou começar a gravação, daí eu acho que aproveita os demais claro, colegas. pode ser Questão assim. na prova da OAB. Como é que é a questão de novo? Pode ler para nós, por favor? Estou lendo aqui uma das questões da prova da OAB, né, sobre o ITCMD, né? Maria Silvia, que durante a sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro e um imóvel que, embora registrado no Detran do Amazonas, atualmente está em uso de um dos seus herdeiros no Ceará. O inventário está em curso no Distrito Federal. Quanto ao imposto de transmissão, causa-mortes e doação, devido a ser a alternativa correta. A gente vê que aqui a banca quis confundir bastante, né? O carro é de um lugar, tá no outro, o inventário é de um lugar, mas o imóvel é de outro, mas enfim. É porque esse é um caso de ITCD, só para explicar. Seria matéria de tributário 2, então não é matéria de tributário 1. Isso. ITCD é imposto em espécie. Isso vocês verão em tributário 2. Tá? Podemos até olhar agora, mas é matéria não do 1. Tá? Ah, entendi. Aqui daí tinha as alternativas, né? Essa eu errei, inclusive. Uhum. A ITCMD, referente ao apartamento, compete ao Distrito Federal, onde o inventário está sendo processado. B, o ITCMD, referente ao automóvel competente no Ceará, local onde o bem está sendo usado. O ITCMD, referente ao automóvel competente ao Distrito Federal, onde o inventário está sendo processado. E, por fim, o ITCMD, referente ao automóvel, compete ao Amazonas, local onde o bem foi registrado. Daí, quer comentar alguma coisa, professor? O ITCMD é um imposto estadual, então depende da lei estadual. Aí o que acontece? É uma pergunta até capciosa, porque eu já vi casos de ITCMD, no caso doação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se eu doar, quem paga o ITCD, no caso D, né, o ITD, Imposto de Doação, é o doador. Lá no Distrito Federal, quem paga o ID, que é Imposto de Doação, é o donatário. Vejo que é bem diferente. Então, depende do local. No caso da, desse caso aí que nós estamos vendo, nós temos a questão do processamento do inventário, que é num local, e outra coisa, o imposto devido. O imposto devido é no local, no Brasil pelo menos, no local do registro do automóvel. Não sei como é que eles colocaram a resposta, mas geralmente é no registro do automóvel. Se eu registrar, eu uso em Viamão, mas o carro está registrado em Santa Catarina, eu pagaria em Santa Catarina. É aquele caso que vocês já viram, não sei se já chegaram a ver, que muitos carros estão registrados em Minas Gerais, por causa da Localiza e etc, etc, mas eles são usados no Rio Grande do Sul e o imposto fica todo lá em Minas Gerais. Aí tem essa discussão do emplacamento, etc. Até o Supremo decidiu essa matéria recentemente, né? Eu não sei como é que eles colocaram a resposta aí no material aí. Eu respondi de forma errada que o imposto referente ao apartamento seria competente ao Distrito Federal, que era onde estava ocorrendo o inventário, né? Mas a resposta correta é que o ITCMD, ele, do automóvel, era competente ao Distrito Federal, onde o inventário estaria ocorrendo. Ah, entendi. O Supremo, o que ele diz o seguinte, ó, ele diz que o IPVA, é o ITCD, na verdade, né? O IPVA é no domicílio do proprietário. Agora, o ITCD, na verdade, é o imposto de transmissão, realmente no local do inventário, é Distrito Federal. Estava confundindo o IPVA com o ITCD. Mas eu só não entendi por que o apartamento é porque ele era do Rio de Janeiro, que não pode ser, ele não pode ser competente do Distrito Federal? É porque daí é no local do imóvel. Tá falando o apartamento seria o IPTU? Não, o imóvel também seria esse imposto de transmissão, mas ele está localizado no Rio de Janeiro. Eu imaginei que o processo ocorreria no local do inventário também.
No fim, são duas matérias que eu não tive, né? O tributário 2 e sucessões. Sucessões eu também vou ter esse semestre. Sim. Então, mas então, tá. Teve uma outra questão que, na verdade, que eu tive dúvida. Na verdade, eu tive dúvida, não. Eu confundi, por isso eu não marquei certo. Que uma era referente ao decreto de calamidade pública financeira e questionavam se haveria algum vício em uma medida provisória decretada para recolher sobre serviços, né? E daí a resposta seria que a instituição de imposto extraordinário será permitido na iminência ou no caso de guerra extrema, de guerra externa. Só que eu estava na minha cabeça que o uso de calamidade pública também seria possível fazer esses impostos extraordinários. Mas Sim. eu não sei, eu confundi com um empréstimo compulsório, eu Empréstimo acho, na hora. compulsório, Eu certamente confundi, porque eu vi impostos extraordinários, eu, não, mas calamidade pública aplica. Então, essa eu errei por bobagem. E também tinha uma sobre certidão de dívida ativa. E daí eles falavam o que estava expresso nessa certidão e perguntavam sobre os embargos de execução atacando essa certidão. E a resposta era uh, que teria razão os embargos, pois a certidão deve mencionar o dispositivo de lei em crédito tributário que está fundado. Eu fiquei em dúvida nessa questão, mas eu acabei marcando outra, porque eu não sabia exatamente o que tinha que ter nessa certidão e como é que eles até foi? falaram que tinha, mas eu não sabia o que faltava. Uhum. E teve mais uma outra ali que eu acertei. Inclusive essa daqui é bem interessante, professor. Não estou atrapalhando a aula? Não está atrapalhando. Olha só. Essa é interessante porque fala sobre imposto de renda. Ó, o Rodrigo, em janeiro de 2018, objetivando melhorar o seu inglês, mudou-se para a Austrália para realizar um intercâmbio de 5 meses, sem, contudo, prestar qualquer tipo de informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Durante o seu intercâmbio, precisando aumentar sua renda, Rodrigo prestou serviços no exterior, recebendo por mês equivalente de R$ 20.000. Já estou pensando em ir para o exterior, pro. Totalizando R$ 100.000 em 5 meses. Tais valores foram tributados na Austrália. Em abril do ano seguinte, o Rodrigo questiona você sobre se deve declarar tais rendimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de apuração do imposto sobre renda de pessoa física. Sobre a hipótese formulada e considerando que o Brasil não possui convenção internacional com a Austrália, para a bitributação, assinale a alternativa. Acho que trancou um pouco, Rael. Oi, Raiane. Acho que trancou. Eu acho que envia depois, analisamos. Acho que está trancando, Raiane. Mas muito obrigado por ter trazido os casos. Me manda depois ali. Eu vou continuar aqui com a nossa aula, então. E aí depois verificamos esses casos aí. Você está aparecendo na tela? Tá? Sim, professor. Está aparecendo. E aí, Pedro? Tudo bem? Tudo bom? Aqui. Oi, Raiane. Depois me passa as questões, eu analiso com vocês, tá bem? Eu acho que caiu aqui. Mas tá, eu passo para o senhor. Isso. Aí o que nós estamos analisando? Eu não sei se aparece a tela agora para vocês. Deixa eu até...
Vou tomar o Sim, compartilhamento. denúncia espontânea. Agora certo. Deixa eu colocar de novo aqui. Bem, nós estamos analisamos na última aula, o crédito tributário. Então, não sei se conseguiram ver as últimas aulas, nós temos a ideia seguinte: o fato gerador gera, né, parece uma redundância, não, o fato gerador gera obrigação tributária. Pratiquei o fato gerador, prestei serviço, surge a obrigação de pagar o tributo sobre o serviço, então, pagar o ISS. Fato gerador gera obrigação tributária. A obrigação tributária, por sua vez, é declarada pelo crédito tributário. Então, eu prestei serviço, surge a obrigação tributária, mas eu preciso que essa obrigação tributária seja declarada, porque ela é um fato, né, jurídico, mas ela precisa ser consignada. Quem declara isso é o crédito tributário. O crédito tributário faz essa declaração por meio do lançamento. Então, vocês podem ver ali que o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Vejam que tem algumas palavrinhas aí que vão mudando, né? O fato gerador gera obrigação tributária, a obrigação tributária é declarada pelo crédito tributário e o crédito tributário, por sua vez, é constituído pelo lançamento. O que é o lançamento? Essa é a matéria da aula passada. O lançamento é o ato administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o tributo devido, verifica o sujeito passivo e aplica a penalidade. Então, nós temos lá, Paulo prestou serviço. Então, o crédito tributário é constituído pelo lançamento. O que faz o fisco? Ele vai lá e diz, olha, Paulo, que é o sujeito passivo, prestou o serviço, ocorreu o fato gerador, a matéria tributável é o tipo de serviço, por exemplo, serviço de publicidade. Neste serviço, eu vou calcular o montante devido, o serviço foi de R$100, aplico a alíquota municipal devido, que é 5%, por hipótese, e mais juros e multas se não houver o pagamento na data correta. Então, o fisco faz esse lançamento. Existem, como nós vimos na aula passada, 3 formas de lançamento. De ofício, que o fisco tem as informações e ele cobra, no caso do IPVA e IPTU. No lançamento por declaração, em que o fisco recebe informações do contribuinte, como no caso do ITBI, olha, eu vou vender meu imóvel por 100 mil. O fisco verifica essa informação da venda por 100 mil e ele lança e cobra. Então, ele faz, com base na declaração do sujeito passivo, do contribuinte, o lançamento por declaração. É o caso do ITBI. Do ITCD também. Né? Imposto de transmissão causa-morte, vocês viram ali que tem decisões judiciais, umas dizem que é pelo local que abre o inventário. Até mostrei ali para vocês. Então, eu digo, olha, eu tenho um automóvel de 50 mil, um imóvel de 100 mil, etc., e eu calculo o imposto devido. O fisco vai confirmar ou não isso e vai lançar a guia para pagamento. Então, o fisco recebe as informações, declaração do contribuinte, e cobra. Terceiro e último caso, lançamento por homologação. O fisco recebe informação do contribuinte, por exemplo, o imposto de renda, e o contribuinte antecipa o pagamento e fica aguardando a homologação. Ou seja, se caiu na malha fina, se não caiu, e o pagamento do tributo. Também o caso do ICMS e IPI. Eu declaro as informações, vendi tal produto e tenho que pagar o imposto devido e antecipo o pagamento. Aí nós fizemos um exercício rápido, vocês podem ver lá no vídeo, podem fazer também em casa, em que nós analisamos vários tipos de impostos e o lançamento correspondente. Então, nós vamos ter, por imposto de renda, lá para o imposto de renda, que é lançamento por homologação, ISS por homologação, IPI por homologação, ICMS por homologação, IPVA de ofício, ITBI declaração, ITCD declaração, IPTU de ofício, ITR homologação e imposto de importação declaração. Então, vale a pena dar uma olhada nos vídeos e se tiverem dúvidas, daí na próxima aula a gente conversa, tá? Daí eu faço uma revisão na próxima aula dessa parte. Aí vimos aqui o lançamento por homologação, está no artigo 150, e a aula de hoje é sobre suspensão do crédito tributário. Tá? Eu não vou abrir agora uma análise da revisão da aula passada, até para permitir que vocês vejam a aula gravada, né? Não sei se já viram. Mas eu queria iniciar hoje a suspensão do crédito tributário. Tá? Então, o que nós temos? Fato gerador
gera redundância, né? Gera obrigação tributária. Obrigação tributária é declarada pelo crédito tributário. E o crédito tributário, por sua vez, é constituído, veja a palavra importante, constituído pelo lançamento. O lançamento que constitui o crédito tributário, o lançamento, ele tem aquelas modalidades que vocês viram, homologação, de ofício, etc. Então, nós vamos ter depois algumas questões relativas à prescrição e decadência que tem a ver com o tipo de lançamento. Cada tipo de lançamento vai influenciar um tipo de resposta. Então, lá no TDE 2, vocês vão ver lá, na questão número 1, que tem algumas questões relativas à pressão e decadência. Isso tem um pouco a ver com o tipo de lançamento. Como é ICMS, vocês viram que o ICMS é um lançamento por homologação. Então, isso modifica um pouco a resposta ali do TDE, tá? Então, aqui ele já fala aqui, ó, como ele é por homologação, vocês irão aplicar ali o artigo 150, parágrafo 4º, que é o artigo que trata, como vocês já viram ali, do lançamento por homologação, e o parágrafo 4º que trata do cálculo, né, do cálculo da decadência. Tá? E aí vocês têm uma súmula do Supremo e uma decisão do Supremo aqui do STJ, que tratam, é do Supremo aqui? Não, do STJ e uma decisão do STJ em regime de repetitivos, que tratam aqui exatamente da questão da prescrição. Então, um dispositivo sobre decadência e posição jurisprudencial sobre a prescrição, tá? Que vocês vão ter que analisar. Bem, o outro aspecto importante, além do lançamento, é a questão do crédito tributário. O crédito tributário, ele tem a sua possibilidade de cobrança, que está estabelecido, e aí há a possibilidade de suspender a exigibilidade. O que significa suspender a exigibilidade? O crédito tributário pode ser exigível, ou seja, pode ser cobrado ou executado. A prefeitura vai me mandar uma carta, ó, Paulo, está devendo IPTU aí, me pague em 30 dias, senão eu vou entrar com uma execução fiscal. Tá? Então, a prefeitura lança o crédito tributário, faz a cobrança e o contribuinte tem um período para pagamento, para satisfazer o crédito. Digamos 30 dias, eu recebo uma carta em casa, ó, Calendo, tu deve aí R$1.000 de IPTU. Pague em até 30 dias sob pena de inscrição endividativa e execução fiscal. Aí digamos que eu receba uma notificação, né, uma informação da prefeitura, dizendo que eu devo lá 5.000 de IPTU. Aí eu posso questionar essa cobrança. Tá? Isso vai suspender a exigibilidade. Nesse dispositivo, que é o 151, que é bem importante, ele cai com muita frequência em provas, esse 151, o próximo da aula de quinta, que é a extinção, e o outro, que é da exclusão, caem muito em provas. Tá? Então, se forem ver OAB, concurso, não sei se você tem interesse nessa parte, isso cai muito. É muito importante na vida prática da advocacia, da magistratura e da procuradoria. Por quê? Porque esse é um aspecto importante que nós vamos ter, que é a suspensão da exigibilidade, quando eu não posso exigir o crédito tributário. Certo? O primeiro caso é o da moratória. É o da moratória. A moratória do crédito tributário, a moratória, significa uma postergação no pagamento. Ou seja, eu estou tipo uma mora, né? Eu não preciso pagar agora, eu pago depois. Para isso ocorrer, e nós vamos ver com mais detalhes também na quinta, eu tenho que ter alguma causa para que o Estado deixe de receber, por exemplo, a Covid. Então, num período de pandemia, o governo federal, por exemplo, estabeleceu uma postergação do pagamento do Simples Nacional, para muitas empresas do Simples. Então, estabeleceu uma moratória, mas tinha uma causa relevante, uma causa extraordinária, que é a Covid. Aí, o tributo que era devido em 3 meses lá, que eram datas fixas, foi postergado. O governo fez uma moratória, então você pode pagar depois.
Então, a moratória, no nosso caso, ela é legal. Pode existir uma moratória convencional. Eu tenho um contrato com alguém e digo, olha, eu queria pagar depois. Isso ocorreu muito no âmbito privado com os contratos de aluguéis durante a pandemia. Muitos locatários, não sei se chegaram a ter esse conhecimento, disseram, eu não consigo pagar o aluguel na data fixada. Eu posso pagar o IPTU, mas não vou pagar o aluguel. Então, eu peço uma moratória. Ou pede a isenção para não pagar, ou pede para pagar depois. Isso ocorreu muito. Então, a moratória é um instrumento de direito obrigacional, privado, existe no direito administrativo e existe no direito tributário. Não sei se existe outro instrumento, no direito penal, internacional, etc. Mas no direito civil, eu tenho certeza que existe. E no direito tributário também. Eu não sei se vocês já tiveram isso, conhecem, mas eu acho que é um caso mais comum, né? Tá? Vocês já viram a moratória? Professor, eu tive essa situação do aluguel do inquilino. Do teu inquilino? É. Na verdade, então é um proprietário, então. não, eu tive essa situação do inquilino solicitar diminuição do aluguel e de um período que ele ficou sem pagar porque alegou que ele não tinha condições de bancar o aluguel em função da pandemia. Aí a moça da imobiliária que administra o apartamento, ela comentou que isso estava super comum, Super comum. que vários proprietários, vários inquilinos não estavam conseguindo pagar os aluguéis e uma diminuição, então, do valor durante alguns meses, que ele estava inadimplente, o que, na realidade, simbolizava que ele ficou 1 ou 2 meses sem pagar e usou, né? Enfim. Mas aconteceu comigo isso, inclusive. Acontece com muita gente, assim, a mãe tinha um imóvel lá, ela deu a moratória, né? Ela postergou o recebimento e ainda parcelou. A inquilina pediu uma redução do aluguel, que seria tipo uma isenção, uma redução parcial ou total, e ela ainda parcelou. O saldo depois tu me paga em 10 vezes, ao invés de pagar de uma vez só, para não acumular o aluguel do mês mais o atrasado. Então, isso pode ocorrer, é uma questão que ocorre na vida privada, nos contratos privados, mas ocorre também em direito tributário. E o ano passado ocorreu na questão da pandemia, com o Simples Nacional. Esse eu me lembro do Simples. Mas, geralmente, eu não me lembro muito de casos de moratória. Eu já vi casos de parcelamento. O fisco sempre parcelava. Agora, eu vi casos de moratória o ano passado. Né, de não cobrar. O fisco, não vamos cobrar durante 3 meses, depois a gente cobra e parcela. Então, a moratória tem algumas regras que a gente vai ver na próxima vez. Tipo, moratória subjetiva. Tem direito à moratória somente, por exemplo, aposentados sem renda. Então, não são todos contribuintes. Moratória objetiva. Tem moratória todos aqueles que são proprietários de veículos, sei lá, agrícolas ou de barcos. Então, em função do objeto. A gente vai ver algumas regrinhas na quinta-feira que eu vou repassar com vocês o dispositivo. Hoje eu só vou ver o 151. Tá? Você conhece algum caso de adicional de moratória, além do Maurício, Pedro? Não sei, não vou perguntar para a Rainha. Eu lembro esses do Covid, assim, que me vem à cabeça agora. Simples, eu lembro dessa... Eu não tô lembrando de outros, assim, de tributo. Eu ia comentar o mesmo, mas a gente ouviu agora com a pandemia. Claro que em algumas outras disciplinas, por exemplo, quando a gente fala em contratos, obrigações, a gente até comenta, a gente vê os professores falando, mas assim, caso prático, vida real, não, a gente não via tão claro. Agora, com a pandemia, ficou mais evidente. Eu não vejo, não lembro, que nem diz o Pedro, de nenhum caso de moratória que eu me recorde. Eu sempre dei aula de moratória e nunca tinha visto um caso assim. Eu sempre inventava um caso assim, moratória de pescadores, moratória de agricultores, em função da seca. Mas o ano passado eu vi um caso assim, concreto. Então eu sempre dava essa aula, ficava muito teórica para mim.
Mas a moratória eu acho que vocês intuitivamente já conhecem, já vêm na prática e conseguem entender. Mas tem alguns detalhes que caem em prova. Apesar de ser uma matéria assim, parece bem simples, tem algumas questões que caem em prova que eu não sei porque os alunos se atrapalham, que são muito intuitivos. Então, na quinta-feira eu queria chamar a atenção sobre eles, porque, via de regra, eu ponho em prova, os alunos se atrapalham. Eu não sei qual é eu diria, um obstáculo cognitivo, que às vezes a pessoa sabe a resposta e responde outra. Não sei se já tiveram essa experiência, né? Ah, eu sei disso, mas responde outra coisa. Depois ele olha assim, puxa, mas eu sabia disso aí, como é que eu respondi outra coisa? E normalmente erra, né? E erra, é um desvio cognitivo. E Assim, o que meu exemplo agora da prova, prof, que eu confundi, eu sabia que imposto extraordinário não podia ser cobrado só pela calamidade pública, eu fui lá e marquei errado. Eu às vezes, sabia que era o empréstimo compulsório, mas... a gente tem um véu cognitivo que às vezes a gente não enxerga. É a mesma coisa, eu vou escrever um artigo, às vezes eu não enxergo o erro, mas ele está ali. Se a pessoa mostrar o erro, eu digo, ah, mas é verdade. Por isso, eu indico para os meus alunos, para facilitar, e para os advogados, que façam sempre jogos, sabe aqueles jogos tipo, descubra os 7 erros, onde está o Wally, para apurar a acurácia na visão. Porque isso é fruto de um treinamento. Eu acho que tem que ter um treinamento para analisar. Porque existem algumas fumaças cognitivas que nos impedem de enxergar as coisas. E isso não é um defeito pessoal ou psicológico, é questão de treinamento. Eu acho que o advogado, ele tem esse olhar acurado, não só advogado, juiz, promotor, procurador, né? Eu me lembro quando eu estudava, eu vi uns advogados que tinham uma visão de águia, assim, eles olhavam e já enxergavam o erro. E isso é uma coisa bem de treinamento mesmo. Eu achava assim que a pessoa nascia com esse talento, não é um talento nato, é um talento adquirido. Então, eu sempre aconselho, façam jogos lógicos, façam trabalhos para superar esse desvio cognitivo, que a mente nos engana, tá? Por alguma razão. Bem, o próximo item, o depósito do montante integral. Nesse caso, nós temos uma disputa. O 2 trata de uma disputa. Eu lá estou sendo cobrado pela prefeitura, a prefeitura me cobra 7 mil, eu acho que eu devo 1.000 e eu entro com um questionamento, não administrativo, judicial. Eu entro com uma ação judicial ou uma ação declaratória de inexistência de débito, uma anulatória, um mandado de segurança. E aí, como eu estou debatendo aquele objeto litigioso, é exigido depósito em garantia por alguma razão, para dar liminar, para alguma coisa. Então, eu faço um pedido de depósito para garantir alguma coisa, uma CND, uma certidão negativa. Então, é um instrumento utilizado no curso de um processo judicial, portanto, litigioso, em que eu deposito, olha, a prefeitura está me cobrando 7 mil, eu acho que eu devo 1.000. Aí eu faço o depósito para continuar discutindo. Então, eu tive um processo administrativo, a prefeitura me cobrou 7 mil, acho que eu devo 1.000, perdi, fiz a impugnação, fiz o recurso, perdi o recurso e agora estou na via judicial. E aí eu faço uma ação judicial, daí tem os mais variados instrumentos, né? E eu faço o depósito. Ou para garantir que eu participe de uma licitação, eu tenho algum objetivo secundário. Eu quero participar de uma licitação, eu tenho que estar em dia, eu preciso de uma CND para retirar um financiamento, eu preciso da CND para qualquer coisa, eu preciso que pare a execução, que não me execute, que não tenha leilão, que não continue os atos de constrição. Sei lá, eu tenho um objetivo secundário. Para alcançar esse objetivo secundário, eu preciso de depósito no montante integral a ser debatido. Eu tenho quase certeza que vocês já devem ter visto o depósito lá no processo civil, quando eu faço o depósito judicial, que é numa conta bancária. Então, geralmente, eu não sei como é que é no processo civil em geral, mas no tributário, você pede um juízo, geralmente há um pedido de depósito, pode ser na inicial, com uma preliminar, um pedido preliminar de depósito, para que seja aberta uma conta judicial e eu faço o depósito, lá na Caixa Econômica Federal, assim por diante, e aí fica o dinheiro depositado lá. Esse valor aqui a ser depositado, importante. Esse valor é o montante integral
litigioso. Então, se a prefeitura está me cobrando 7, eu acho que eu devo 1.000. A prefeitura está super avaliando meu imóvel, não vale tudo isso, vale menos. O depósito é do montante total do litígio, que é 7.000. Não é os 1.000 que eu acho que eu devo. Então, a jurisprudência diz o seguinte: quando eu estou debatendo o objeto litigioso 7.000, eu deposito 7.000. Eu não posso depositar parcial R$1.000. É o que o fisco deseja. Segunda coisa importante: terminado o julgamento, digamos que eu venha a ganhar a ação. Então, não é devido 7.000, é devido 1.000. Me é devolvido os R$1.000, me são devolvidos os R$1.000. Desculpe, os 6.000, né? Que é a diferença de 7 e 1.000, é devolvida essa diferença, volta para mim. E o valor devido ao fisco, expressão importante, ó, chama atenção, importante. O valor devido ao fisco é convertido em renda. Então, digamos que eu perdi o processo, era 7.000 e o fisco merece 7.000, é devido ao fisco 7.000, este valor é convertido em renda. Então, há uma expressão técnica que se chama conversão em renda, que é convertida em renda da fazenda. Então, na perda do processo, a conversão em renda da fazenda, essa conversão em renda dos 7.000 funciona como pagamento, né? Porque vai para a fazenda como pagamento, e extingue o crédito tributário. Então, se eu ganhei o processo, esse valor me é devolvido. E é anulado o crédito tributário, porque eu ganhei. Então, ou é anulado o crédito tributário, ou é extinto o crédito tributário. É extinto quando? Quando o fisco ganha, aquele valor depositado converte em renda e paga o fisco. Expressões importantes. O depósito converte-se em renda quando da vitória do fisco, né? E extingue o crédito tributário mediante o pagamento. Então, há um pagamento aqui, pela conversão em renda, né? Uma extinção do crédito tributário. Então, pela conversão em renda, é uma forma de extinção do crédito tributário. Ou se o contribuinte ganhou, não é nada devido ao fisco, aí o crédito tributário é anulado. E deixa de ser exigido, porque ele é anulado, ele não era devido à sua cobrança. Eu não sei se você já tiver uma matéria semelhante, mas é um ponto bem importante da vida prática do tributarista, de quem trabalha em direito tributário. Então, se o inciso 1 ele é muito raro, o inciso 2 é muito comum. Tá? Então, eu queria até prestar um pouquinho mais de atenção no inciso 2. Nada? Tranquilo? Vocês já viram o depósito em processo civil, não? Pois é, eu ia até comentar, isso que o senhor falou que é bem comum. Olha, quase 3 anos de estágio na área tributária, e eu acho que eu nunca vi Não me lembro agora de nenhum processo com depósito do montante integral. Ah, muito oferecimento de bens para embargos e coisas assim, mas de depósito para fins suspensivos eu não me lembro agora de nenhum. É mesmo. Mas qual é a tua, não sei se é vara, onde é que tu atuas? Não, eu estagiei, assim, quase 2 anos na PGFN e depois em escritório. Ah, tá. É muito comum, Pedro, até assim, eu vou dizer assim, por várias razões. Eu até acho estranho não teres visto isso. Porque, por exemplo, vou pegar o caso da exclusão ICMS base de cálculo, tá? Que foi julgado aí agora há pouco, né? Até há pouco tempo atrás, nós tínhamos que pagar o ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, né? Vocês viram o julgamento do século lá, eu pedi para vocês verem. Aí, o que acontece? A empresa, ela poderia, vamos ver, pagar o imposto, ou pagar o PIS/COFINS com o imposto na base de cálculo, e depois que vier essa decisão, pedir a devolução. Isso ocorre muito. Só que, vamos pegar o ICMS, por exemplo. Digamos que eu estou discutindo a DIFA, diferencial de alíquota. Eu vou lá, pago todo mês, ganho ação e peço para o fisco me devolver, o fisco estadual. Só que o fisco estadual vai me devolver por precatório.
E os advogados, em geral, têm uma certa alergia à palavra precatório. Porque precatório pode significar que o governo vai pagar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E os honorários dos advogados também. Então, dependendo do tributo, talvez a área que você trabalhava, não tinha essa questão. Mas, geralmente, os advogados fazem. No PIS/COFINS depositavam em juízo. Aí, quando tem o ganho de causa, tem lá, sei lá, eu vi muitos casos assim no semestre radical. 10 milhões, porque a ação está há 10 anos correndo, né? 5 milhões, 10 milhões, depois está no juízo. Quando você ganha, você não tem que pedir para devolver aquele valor ou para compensar. Ele está depositado. Só levanta 1 milhão, 10 milhões, pede para ter um alvará para levantamento. E o advogado fica muito feliz, porque ele pede para levantar aquele 1 milhão, 2 milhões e já diz, ó, junto no contrato de honorários, aqui eu tenho 10%, 20%, 5%, 7%, já destaca os honorários e me pague. Então, para o advogado em causas que eu tenho tributos que são contínuos, né, que a gente chama sucessivos, na parcelas sucessivas, todo mês está ocorrendo cobrança de ICMS, PIS/COFINS, etc., é muito melhor o depósito. Então, eu, na minha vida profissional, vi muitas vezes. Tem 3 opções. Deixar de pagar, que pode configurar sonegação e pode ter multa se a empresa perder, e talvez ela nunca vai conseguir pagar aquele montante tão elevado, né? Imagine, R$1.000 que eu devo todo mês, e um ano dá 12 mil, em 5 anos dá 60 mil, mais juros dá 100 mil. É diferente pagar 1.000 por mês e pagar 100 mil de uma vez. Pagar e depois pedir a devolução, que daí eu tenho que pedir via precatório, ressarcimento ou compensação mensal, mas digamos, eu tenho um caso de uma empresa lá, ela ganhou uma ação, ela tem direito a 5 milhões, mas ela hoje tem PIS/COFINS de 30 mil. Quantos meses ela vai demorar para compensar aqueles 2 milhões? Muitos meses, né? E a taxa de correção, imagine a Selic, ela está abaixo até da inflação, a empresa está perdendo dinheiro, então muitas vezes ela prefere depositar e receber em valor. E a terceira opção, que é o depósito. Então, por isso que eu acho, Pedro, que vale a pena você incluir na sua estratégia processual a análise do depósito. Se você nunca viu, na vida prática, olhe um pouco o depósito, dê uma estudada, de repente tu chega no teu estágio e diz assim, olha, nesse caso, quem sabe vale o depósito. Tá? É interessante mesmo, realmente. Eu acho que também foi um pouco de coincidência, assim. Eu digo, nunca vi de passar num processo que eu auxiliei, algo do gênero, mas é interessante mesmo, tem várias vantagens. Pense aí que é alguma coisa assim que vai te acrescentar na vida profissional. Tá? Acrescente assim no teu arsenal processual, né? Teu arsenal forense, a possibilidade do depósito do montante integral. Medita, pensa com calma, claro que ele é um instrumento, né? É que nem remédio. Tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para inflamação. Tu não pode tomar remédio para dor de cabeça quando você tem inflamação. Então, tem que ver o momento adequado de usar aquele remédio processual. Mas eu acrescentaria uma ferramenta a mais nas tuas possibilidades aí, tá? Obrigado. Eu vou dar uma aprofundada mesmo. Vale a pena, é bem importante. Próximo, inciso 3, reclamações dos recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Então, se no inciso anterior a gente falou da suspensão da elegibilidade no processo judicial com depósito, agora nós estamos falando do processo administrativo. Então, vai lá a prefeitura, me cobra 7 mil de IPTU. Eu discordo, acho que o meu imóvel não vale tanto. Com a pandemia, ele está valendo muito menos. Aí eu faço uma impugnação. Ó, prefeitura, sério, se tu quiser me comprar pelo que vocês acham que vale, me compra aqui, porque o mercado não está me pagando. Então, eu não tenho como pagar esse imposto que vocês acham que é devido. Aí você faz uma impugnação administrativa, de repente ganha, perde, mas se perder, faz um recurso administrativo, ou se o fisco perder, ele faz um recurso de ofício, e aí vai até última instância administrativa. Então, nós estamos aqui no processo administrativo tributário, não é a fase judicial, é dentro da administração.
Quando ocorrer uma reclamação ou recurso, independentemente do nome, reclamação pode ser impugnação, recurso voluntário, etc., suspende o processo administrativo. Suspende, desculpa, a exigibilidade do crédito. Então, enquanto tiver o processo administrativo, o crédito, ele não é certo. Não sei se concorda comigo. O crédito tributário tem que ser líquido e certo. Ele tem que ter um valor líquido. Ele tem que estar configurado no valor, 100 mil reais, 101 mil, e certo. Mas se eu estou discutindo se eu pago 1.000 ou 7.000, ele ainda não tem certeza. Então, somente quando do julgamento final do processo administrativo, nós vamos ter liquidez e certeza. E, portanto, a exigibilidade exige liquidez e certeza. Logo, quando terminar o processo administrativo, eu posso ter a cobrança novamente. Então, durante o processo administrativo, importante, suspende a exigibilidade. Segunda coisa importante, o fisco não pode me cobrar, tem que aguardar o final do processo administrativo, aí ele pode voltar a cobrar. Terminou o processo administrativo, ele manda uma cartinha, ó, seu processo administrativo foi julgado, o senhor perdeu, o senhor ganhou. O senhor perdeu, Paulo, Caliano, vai lá, você tem 30 dias para pagar, sob pena de inscrição endividativa e execução fiscal. Mas ele só pode fazer isso quando terminar o processo administrativo. Terceira coisa importante. O processo administrativo pode demorar 10 anos, 15 anos, 5 anos. Enquanto não terminar, o fisco não pode me cobrar. O fisco pode dizer assim, mas eu estou ansioso para cobrar esse valor, mas louco para botar a mão nesse dinheiro. Mas enquanto não terminar o processo administrativo, não pode ter cobrança de valor. Essa dívida, a gente chama estoque da dívida. Esse estoque da dívida, muitas vezes fica muitos anos parado. E aí, nestes anos parados, não é possível a cobrança. Não há, quarta coisa importante, o que a gente chama prescrição intercorrente. Não sei se já ouviram falar nessa expressão, mas não há a prescrição intercorrente no processo tributário. Então, se o processo ficar 10 anos em andamento, eu não posso alegar, prescreveu, porque a prescrição é em 5 anos, passou mais de 5 anos do processo, teve a prescrição no curso do processo, no corrente processo, intercorrente. Não tem pressão intercorrente no processo administrativo. Há pressão intercorrente no processo judicial, mas não no administrativo. Tá? Dúvidas aqui? Vocês já ouviram isso que eu estou falando ou é muito novo? Eu já tinha. Até, porque, até pelo TCC também, a área que eu um pouco mais. Esse é do TCC? É sobre da prescrição intercorrente judicial, né? Não é do administrativo, mas... Tá bem. Sim. Em termos de lapsos temporais, eu tinha dado uma estudada nessa área. Que bom. Então, tu já conhece. Não sei se os demais conhecem. O Maurício conhece? Lembra, Maurício? Eu não ouvi muito falar sobre, prof. Nunca ouviu? Não, ele é muito bom, Raiane. Pressão intercorrente, vale a pena olhar. Pois é, eu até dar uma estudada a mais, assim, sobre, eu achei bem interessante. A pressão intercorrente é bem interessante mesmo. Posso seguir, tranquilo? Vocês não fazem processo administrativo, né? Ainda, ou prática fiscal? Eu nem sei se tem isso, prof. Se os colegas Não. puderem me... Eu acho que não, né? Acho que é no 10º, no currículo novo, entre aspas, estaria, entre aspas, indicado para o 10º semestre. Eu acho que existe prática fiscal. Então, eu vou ter semestre que... E eu acho que tem semestre que vem. Não, então deve ser. Mas eu não me recordo, não me chamou a atenção, pelo menos, essa disciplina. Essa é uma disciplina bem importante. Vocês vão redigir impugnações, recursos, mandado de segurança, ação anulatória, as mais variadas situações. Tá? Próximo item. Concessão em
concessão de medida liminar em mandado de segurança. Então, não sei se vocês já viram mandado de segurança. Sim, várias vezes. Várias vezes? Aí, Eu recentemente até, inclusive, eu acho que questões até ela sendo usado de maneira bem mais frequente. mas Até vocês quando se viram, consolidou, eu acho. mas vocês chegaram a ver na faculdade, não? Ah, não, desculpa. Achei que era se eu tinha visto o instituto. Só Ah, tá. Pois na é, eu vida. já ia dizer, o Pedro é um privilegiado, porque eu nunca vi. O Eu Pedro só vi o podia... institucional, agora um pouquinho ali em prática penal, mas assim, se eu tiver que fazer essa peça, eu não sei fazer. o Pedro podia ser o meu monitor aqui, porque ele sabe bastante. O Pedro e o Maurício. Só não vou falar isso, senão eles vão cobrar a bolsa lá da PUC, daí o professor da PUC vai ficar bravo. Mas o mandado de segurança, eu acho que é um dos instrumentos mais importantes do direito tributário. Um dos mais importantes. Eu acho que se vocês quiserem estudar uma ação de direito tributário, estuda o mandado de segurança. Tem várias, né? Ação declaratória de inexistência de débito, ação anulatória. Mas se eu tivesse tempo para estudar só uma, seria mandado de segurança. Tá? E aí, algumas coisas importantes. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, muito importante. A liminar deferida. Não o ingresso, não impetrar o mandado de segurança. Imagina se a juiz impetra o mandado de segurança. Muita gente diz, com a mera o fato de ajuizar, de impetrar o mandado de segurança, eu já tenho direito de suspensão de exigibilidade. Erro. Eu só tenho se for deferida a liminar. Se eu impetrar o mandado de segurança, tiver pedido de liminar, ou de depósito, ou de liminar, e não for deferido esse pedido, não suspende a exigibilidade, e eu tenho mandado de segurança, que vai ter o seu curso normal, e ao mesmo tempo eu vou ter a cobrança do crédito tributário, que com todos os atos constritivos, inclusive leilão. Então, eu posso ter um mandado de segurança e ao mesmo tempo ter o leilão do bem imóvel. Então, eu tenho que ter o pedido. E ele tem que ser muito bem fundamentado, geralmente com a proteção do débito, ou seja, geralmente com a questão relativa ao depósito, né? Com a garantia, ou de bens móveis, como disse o Pedro lá, automóveis, imóveis e assim por diante. Tá? Então, é importante, com a concessão. Professor, Pode falar, o Maurício. poderia ter dado um exemplo de situação na prática de concessão, de solicitação de um mandado de segurança? Claro, com certeza. Na questão tributária, será que poderia ser dado um exemplo? Claro, com certeza. Assim, mandado de segurança, o fisco, ele acha que eu devo tal tributo lá. Pode ser os mais variados. Posso dar um simples, como ISS sobre, deixa eu ver um caso. Locação de bens móveis. Tá? O fisco acha que eu devo ISS sobre locação de bens móveis. E eu entro com mandado de segurança e digo, não devo. Teve agora até um caso que a prefeitura está cobrando o imposto que deixou de arrecadar numa situação lá. O ISS sobre painéis solares. Aí o que acontece? Nesse caso, eu entro com mandado de segurança para dizer que eu tenho ofensa à Constituição ou à lei. Então, geralmente a gente entra com mandado de segurança quando eu não tenho provas a realizar, quando eu estou discutindo a inconstitucionalidade de lei. Então, eu tenho que ter um direito líquido e certo. Essa é a questão do mandado de segurança. Isso é importante vocês fixarem. Eu ingresso com mandado de segurança quando eu tenho direito líquido e certo, eu não farei prova no processo. Todo litígio que eu tenho que ter cognição, tipo, será que o sócio, se lembra aquele caso que a gente botou ali do sócio que teve fraude fiscal, etc. Será que o sócio cometeu fraude fiscal ou não? Se eu tiver que fazer prova no curso do processo, eu tenho que entrar com uma ação que tem cognição profunda, que a gente chama, que é uma ação ordinária, uma ação de repetição, uma ação anulatória. O mandado de segurança é para ações que eu discuto inconstitucionalidades, ilegalidades,
que eu tenho direito líquido e certo. Tá? Compreendido. Obrigado. Eu vou ver se eu trago mais casos e preparo casos mais didáticos para vocês. Tá? Eu tenho medo de dar um caso muito estranho e até atrapalhado aí. Mas o mandado de segurança é mais ou menos nessa situação. O fisco está me cobrando algo, eu acho que aquela cobrança fere a Constituição, é inconstitucional ou ilegal. E aí eu digo, olha, essa cobrança aqui, essa lei fere a Constituição, é inconstitucional. Tá, mas eu vou preparar algum caso, eu vou pensar aí daí. Ou a concessão de medida liminar, ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então, ou mandado de segurança, ou em ordinárias e assim por diante. Então, são casos que vocês já viram. Creio eu que vocês estão fazendo processo 4, o que significaria estudarem agora as tutelas de urgência ou as tutelas de emergência, né? Ou não? Prof, eu vi tutelas no início de 2020. Então, acabou que eu peguei bem ali o início da pandemia. Daí, inclusive, o professor era incrível. Foi o primeiro professor de processo civil bom que eu peguei na faculdade. Uhum. E daí, né, estragou tudo. Porque até tutelas, eu não sabia nada de processo civil. É por isso que eu digo que eu vou me formar e se eu não atuar na área crime, eu não sei me virar na área civil. Porque os professores anteriores não conseguiram me passar muito conhecimento. Mas o professor de tutela, que é o coordenador ali da área, Jubim, uma coisa assim, não é Félix Jubim, não lembro o nome dele. Marco Né? Félix Mas a gente Jubim. não... ele é incrível, nossa, professor bem engraçado, sabe? Descontrai o assunto, muito bom. Mas não, tutelas passou já faz... Mas então, vocês já viram a tutela antecipada. É muito semelhante ao direito tributário. Então, quando você tem a tutela antecipada em direito tributário, tem a suspensão da exigibilidade. Tá? Suspende a exigibilidade do crédito tributário. E, por último, o parcelamento. O parcelamento é quando eu tenho a dívida, fraciono a dívida em parcelas e pago em parcelas. Isso ocorre no parcelamento do IPTU, parcelamento de tributos federais. Então, toda vez que eu tiver o parcelamento, eu suspendo a exigibilidade até a última parcela, ou até aquela parcela. Então, isso ocorre via de regra. Tá? Nós temos vários parcelamentos judiciais. Desculpa, Pedro. Não, desculpa, eu achei que eu já tinha parado. Eu tenho uma pergunta sobre parcelamento, mas pode ser no final, Não, pode ser depois. Fazer. Uhum. Assim, se o parcelamento ele suspende a exigibilidade de crédito tributário, a minha pergunta é em que momento que volta a tornar-se exigível o crédito tributário, no caso de parcelamento? Se é... Porque gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso, que é uma matéria que eu lembro de estudar, uma época eu lembro que não tem uma posição assim, bem consolidada. Inclusive tem uma divergência na primeira sessão bem interessante da STJ. Enfim, se tem um parcelamento que diz, olha, descumpridas 3 parcelas, o contribuinte vai ser excluído, inadimplidas 3 parcelas vai ser excluído do parcelamento. E quando é que o crédito se torna exigível novamente? Tanto para fins prescricionais, quanto para outras coisas. Quando se são depois do inadimplemento da 3ª parcela ou depois que o fisco vai lá e formalmente diz, olha, você, contribuinte, descumpriu 3 parcelas, então está excluído. Tem que ver a legislação, mas em geral, Pedro, a legislação diz o seguinte, é do ato declaratório de exclusão do parcelamento. Sim, então seria desse ato formal de exclusão. Claro que é um ato eletrônico, né? Porque ninguém mais faz esse ato físico. O sujeito tem lá um cadastro, tipo eu lá, o Paulo tem um cadastro. Eu tenho um parcelamento. Pago R$100 por mês, débito em conta. Daí bate 3 vezes lá, não tem dinheiro na minha conta. O próprio sistema já identifica o não pagamento, o próprio sistema já identifica a exclusão e o próprio sistema já manda um e-mail, uma cartinha eletrônica dizendo que o senhor foi excluído.
É todo um ato eletrônico. Claro que a assinatura é eletrônica também. E aí a revisão é humana. Alguém vai ver se teve algum erro ou não, mas isso ocorre de modo eletrônico. Sim, mas é isso, por exemplo, tem casos que eu já vi casos que demoram anos entre o descumprimento e realmente a retomada a formalidade da exclusão do contribuinte, mesmo que fica registrado eletronicamente. Se é nesses casos que eu acho que fica, porque realmente ficou a possibilidade do fisco postergar a prescrição do crédito indeterminadamente, se ele não faz essa formalidade. Tem que ver o que diz a lei, se é municipal, federal, estadual, sobre esse momento, né? Mas eu creio que nessa situação aí, nós temos que é possível uma interpretação judicial. Nós temos que analisar caso a caso mesmo. Eu fiz uma análise o STJ, a primeira sessão, ela é 6 ministros entendem, isso foi ano passado, mas 6 ministros entendem que é a partir do ato, da formalidade, e 4 que é do próprio do descumprimento, assim, por exemplo, seria da terceira parcela. Depende da lei que ela diz que considera como descumprimento, mas seria da hipótese material. Isso valeria um artigo, né? Teria que ver, até porque não tem repetitivo, não tem súmula. Seria um bom ter um artigo. É interessante mesmo. Bem, meus caras, eu vou terminando por aqui. Na próxima aula, nós vamos iniciar a extinção do crédito tributário. Daí vamos falar sobre extinção e eu vou falar sobre mais alguns detalhes do parcelamento moratório e vamos ir para a extinção. Então, eu passei lá a entrega do TDE2 para o dia 26. Então, dia 26 é a entrega, 26 de junho. E aí, qualquer dúvida, pode me perguntar pelo chat lá, conversar, e encerramos por hoje, tá bom? Então, eu desejo a todos uma boa semana, até quinta-feira, na verdade, né? Até quinta-feira, e falamos quinta-feira, tá bom? Um abraço a todos e obrigado por terem vindo aí. Professor, só uma pergunta que é sobre o TDA2 da primeira questão, poderia ser feita? Pode ser na quinta, Maurício? Pode. Aí eu tenho mais tempo para analisar, pode ser? Não, sem dúvida. Combinado. Obrigado. Um grande abraço. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tá, prof.